Que bom, Jorge, boas energias de volta, né? Tem que cuidar mesmo. Dá uma boa tarde, Espírito Santo, a todos vocês, bem-vindos. E lembrando que hoje, quinta-feira, é dia de Dr. Petróleo. Ele já está ao vivo aqui no estúdio, segurando para você mandar o seu BO, sua pergunta. Eu tenho até uma pergunta para fazer também. Então, quem não passa por uma situação de perrengue, como consumidor, ali, você sabe que é seu direito? É, não é? A gente responde aqui. Vamos começar o Ronda falando de um caso macabro. Eu tô chocada. Gente, um homem foi preso depois que a polícia descobriu que ele escondeu o corpo da mulher durante 11 meses em casa. Quase um ano o corpo dessa mulher ali na casa com ele. O marido passou esses meses jogando perfume, repelente, até sal para tentar preservar o corpo. Suzy Faria e Alex Pereira estiveram no bairro Ponta da Fruta, onde tudo isso aconteceu. Eu vou mostrar pra gente agora. Rodou. O cadáver de Maria Clara Pinho Melo, de 54 anos, foi encontrado na casa onde morava com o marido em Ponta da Fruta, Vila Velha. Na verdade, já era ossada. É que Maria Clara morreu em dezembro de 2017, mas o marido preservou o corpo dela todo esse tempo no quarto. A polícia só descobriu o que aconteceu por causa da filha da vítima. É que ela foi até a delegacia da cidade onde mora e contou para os policiais de lá a insegurança e a suspeita dela. É que há quase um ano ela tentava falar com a mãe, mas o pai sempre desconversava. A menina contou também que ficou com medo de ligar diretamente para a polícia aqui do Espírito Santo, porque os policiais poderiam pensar que seria um trote. Pois bem, o policial que atendeu a ligação avisou o chefe do departamento que pediu aos policiais da DHPM para verificarem essa informação. E aí, os policiais chegaram até aqui e acabaram descobrindo o que aconteceu. Seu Manuel acompanhou a chegada da polícia e disse que o vizinho, Filemon Elias de Melo, de 54 anos, tratou os policiais muito bem, como se não houvesse nada de errado. Chamou para entrar, ofereceu café, conversaram, saíram para fora, tornaram a entrar. Seu Manuel ainda contou que o casal era de Minas e morava na rua há cerca de 5 anos. Ele estranhava a ausência da mulher, mas toda vez que perguntava por ela, recebia a mesma resposta. Estava internada, só internada. Era aquilo que me falava. O corpo de Maria Clara foi encontrado embaixo de muitos panos, roupas e caixas de papelão no quarto do casal. Seu Manuel contou que os policiais chegaram até a desconfiar que não havia nada lá. E nem ele acreditava na informação de que teria alguém morto na casa. Entramos lá, não vimos, só tem uma trouxa de roupa. Aí eu falei, então vai lá na trouxa de roupa aí, remexe a trouxa de roupa. Foi aonde a ossada estava lá. Em depoimento à polícia, Filemon contou que a mulher se matou em dezembro de 2017 injetando insulina no próprio corpo. E que ele não avisou a ninguém por medo do cunhado que sempre o ameaçava. Disse ainda que para preservar o corpo da mulher lá dentro, no quarto do casal, ele injetou por alguns meses inseticida no corpo dela. E que depois começou a colocar sal grosso para evitar o mau cheiro. Não senti nada, eu acredito que ninguém tenha sentido. Para todo mundo foi uma surpresa, né? Todo mundo não esperava isso. Filemon foi levado para o Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa, preso e autuado inicialmente pelo crime de ocultação de cadáver. É que na casa foi encontrada uma carta de despedida de Maria Clara que reforçava a tese de suicídio, que segundo os vizinhos ela já teria tentado cometer algumas vezes. Mas ainda assim será feito exames no cadáver para definir a causa da morte. Gente, eu tô pasma, porque isso é muito grave, ocultação de cadáver. Aí vocês vão estar pensando assim, ele fez isso por amor, porque ele queria preservar, mumificar a esposa, mas se ela realmente teria cometido um suicídio, como já tentou outras vezes, como teoricamente deixou essa carta, que ainda vai ser analisada se é dela mesmo ou não, pra que esse homem esconderia o corpo da esposa sem aceitar o luto? Sabe? Sem contar para a própria filha, né? Que perguntava de longe, cadê minha mãe? Quero falar com ela, isso há quase um ano. E a vizinhança toda, e não, ela está internada, ele mentindo. A troco de quê? Sabe? Uma insanidade que a gente tem visto aqui nos últimos tempos, que me deixa assustada. Acho que todos nós, de uma forma geral, a gente já comenta sobre essa onda de violência. Aí você vê filho estuprando a mãe, aí agora você vê o marido escondendo o corpo de uma esposa, que nem ele teria feito nada, né? Se ele não matou, para que ele esconderia? Então a polícia agora vai trabalhar mesmo com a ossada, sem ter vestígio, mas é surreal você imaginar
que em sã consciência, mesmo com a dor da perda, se realmente ele sentiu isso, se você vai pensar em injetar um inseticida no corpo, lá putreficando, cheio de bicho, cheio de problemas, cheio de, sabe, em decomposição, porque isso a gente sabe que é normal, o processo de se decompor, e aí você coloca perfume para disfarçar, joga um monte de roupa. Não dá para aceitar isso como uma coisa normal. É um estudo de caso, assim, bizarro, e que a polícia vai ter um trabalho para poder analisar esses vestígios e chegar a uma conclusão que, mesmo assim, garanto que vai ser outro choque, né? Agora, minha gente, criminoso pula do portão da igreja, pula o portão, né, da igreja e arromba a porta para tentar furtar os objetos lá dentro. Essa invasão aconteceu no bairro Vila Batista, em Vila Velha. E esses vídeos aqui que a gente está exibindo mostram esse criminoso, pulou o portão, entrou na igreja evangélica e aí lá dentro revirou tudo. Ele arrancou a TV da parede, pegou os fios dos aparelhos de som e quando se preparava para fugir, aí o alarme do templo tocou até depois, né? O homem foi embora sem levar nada. Na hora se assustou, mas fez a bagunça que fez. E essa, pasmem também, é a 5ª vez que a igreja é arrombada. No último, o prejuízo foi de R$5.000. 5 vezes o mesmo espaço, ou seja, se da primeira tivesse sido preso e incriminado, uma pessoa assim, isso é noticiado como uma forma assim punitiva eficaz, não teria tido 2ª, 3ª, 4ª, 5ª, uma 5ª vez, vai ter a 10ª, daqui a pouco eu vou divulgar aqui, o ano não chegou ainda. E mecanismos de segurança, você pensa assim, que você está num templo religioso, uma casa de Deus, um respeito, um lugar que as pessoas vão em oração, né, buscando um alívio, buscando um agradecimento, e aí vem um bandido, que esse precisa sim de salvação, tá roubando, tá furtando, né, o termo correto, e tá aí. Quem tiver qualquer informação de outros casos também, de pessoas suspeitas, pode fazer a denúncia, né? Aliviar aí também pro lado de quem frequenta esse templo, que não aguenta mais, né? Tá inseguro numa casa de Deus. Vamos mudar de assunto, vamos falar também de coisa boa. Olha só, lembrar para vocês dessa promoção da Distriferro. Você tá aí precisando reformar o seu telhado, fazer um novo, chuva tá aí, então a gente tem que, né, deixar ele bonitinho. A Distriferro faz a telha e o perfil na hora e vai ser de acordo com a sua necessidade. Se você vai construir, gente, vai reformar, como eu falei, lembre-se que na Distriferro você economiza na hora de fazer o seu telhado, porque não tem desperdício de material. Olha que sustentabilidade também. A telha e o perfil, eles são fabricados na medida exata que você precisa, e isso é feito na hora, você não vai ficar esperando. Olha, vai otimizar o seu trabalho ainda vai economizar. Você pode pagar em até 6 vezes, sem juros nenhum, tá? No seu cartão, e ainda concorre a 2 viagens para Buenos Aires, Argentina. Vai com acompanhante ainda vai levar mais R$2.000 para passear lá. Que beleza! Só na Distriferro, minha gente, tem 2 lojas lindas, enormes para você pedir. Cobilândia, Vila Velha, é 21 27 4000, a ligação, telefone 21 27 4000. E a loja nova de Cariacica, que fica na BR-262, ali na descida de Alto Laje, fica na pista lateral ali de Alto Laje. Facinho de achar. Se você quiser pedir, ligando para lá, também é o 3246-4900. Vou repetir aí para a galera de Cariacica anotar. 3246-4900. O telefone tá no LED, dá tempo de você ligar e aproveita a Distriferro, tem essa promoção aí de viajar para a Argentina, tomar um vinho, dançar um tango, que tal? E ainda tá com o seu telhado em dia. Gente, a polícia prendeu a mãe e o padrasto do menino encontrado morto no banheiro do apartamento de casa em Cachoeiro de Itapemirim. O laudo apontou que a criança de 9 anos morreu por enforcamento. Rodou. Tamires dos Santos Fonseca, de 31 anos, e o marido, Juliano Souza Ribeiro, de 46, foram presos ontem no interior de Vargem Alta. Eles são suspeitos de estrangular Luiz Gustavo Moraes, de 9 anos, o filho de Tamires. Os 2 foram autuados por homicídio duplamente qualificado. O corpo da criança foi encontrado dentro do apartamento onde ela morava com a mãe e com o padrasto, em Cachoeiro de Itapemirim. Foi no mês passado. Na época, a mãe justificou dizendo que tinha encontrado o filho e que ele tinha tirado a própria vida porque estava com um cinto amarrado ao pescoço. A criança, assim que a mãe chegou dentro de casa, foi levada até o hospital, mas teria chegado lá já sem vida.
Tanto a mãe de Luiz Gustavo quanto o padrasto prestaram depoimento contraditórios e exatamente isso chamou a atenção da polícia. Na época, os vizinhos também não acreditaram na hipótese de suicídio e chegaram a incendiar um carro e saquear o apartamento da família como forma de protesto. E as suspeitas acabaram se confirmando, já que o laudo apontou que a criança morreu, na verdade, vítima de estrangulamento e feito por uma pessoa com porte maior. O laudo ainda apontou a presença de hematomas no rosto, boca e lábios da criança, além de um edema cerebral causado por movimento brusco. As investigações acerca da morte continuam. Enquanto isso, a mãe e o padrasto do menino ficarão presos. Isso tá virando moda, gente? O que é isso? Deus que me perdoe. Mais um caso de mãe e padrasto envolvido, presos agora, né, por envolvimento. Será que tem? Menino enforcado. Eu lembro desse caso, a gente até falou assim, que a população não deveria ter entrado para não apagar nenhum vestígio, porque tacou fogo, saqueou tudo. Olha, e a gente vê agora, paralelo a tudo isso, uma outra família com a soltura da Juliana, né, pastor Jorgeval, lá o ex-pastor, o falso pastor, tá lá preso ainda, mas a Juliana ser solta durante a madrugada, que depois a gente vai comentar disso. Mas eu me arrepio, eu fico assim, indignada se uma pessoa dessa tem direito de ser mãe, de cuidar, de negligenciar, se aí a mãe acha que não teve nada a ver, mas às vezes sabia do comportamento do companheiro. Pelo amor de Deus, polícia fazendo o seu trabalho, prendendo um inocente, mais um inocente de uma atrocidade de pessoas que se dizem pais, né? Não sei porquê. Roda a vinheta, gente, roda a vinheta. Vamos girar o assunto e agora no Ronda, Dr. Petrone ao vivo para tirar as dúvidas. Vamos chegando mais uma vez aqui, né, Boa Débora? tarde. Mais uma quinta-feira. Boa tarde, Débora. Boa tarde vocês aqui ligadinhos no Ronda Geral. Para tirar as dúvidas, né, trazendo um pouco de justiça aqui para vocês, trazendo um pouco de regras de leis. Aliás, parabenizar a Marcele pelo programa dela Conexão Justiça, no Tribuna Notícias. Maravilhoso, Marcele, sempre com temas maravilhosos, muito bem explicado, com a participação de ótimos advogados e juristas capixabas. Continue assim, que esse programa seu é ótimo, assim como o nosso aqui do consumidor, junto com a Débora, no Ronda Geral. É o nosso papel, de alguma forma, para a gente ajudar vocês a nossa função essa social, briga por justiça. Sem dúvida. Em todos os aspectos. Vamos lá? No LED, a pergunta de hoje. Muito obrigada, Petros. Bárbara Monteiro Serra diz o seguinte: comecei a tirar minha habilitação de moto e carro, mas a autoescola foi fechada por irregularidade. Com isso, transferiram o meu processo para outro local. Fui até a outra autoescola, fiz apenas 5 aulas e eles marcaram a prova. Questionei, porque na verdade são 15 aulas. Tive que fazer a prova praticamente obrigada e reprovei. Agora fui pedir as aulas que faltavam e eles querem me cobrar novamente. O que devo fazer, doutor Bárbara, Petrone? olha só, a situação dela aqui não é tão simples não, tá, Débora? Porque Complexa aqui não mesmo. ficou muito bem explicado se ela chegou a fazer algum número de aulas naquela antiga autoescola. Ou seja, aqui não está Entendi. dizendo sobre isso. A questão Só aqui na é... nova, que fez 5. Exato. A quantidade de aulas ela é definida pelo CONTRAN. O CONTRAN define realmente essa quantidade de aulas mínimas que você tem que ter para poder passar pela prova. O exame é feito realmente pelo DETRAN. O DETRAN tem o seu corpo técnico específico que vai dizer se você foi aprovado ou não. Agora, se aqui somente teve 5 aulas, realmente há uma falha nisso aí. Agora, eu não sei se você chegou a ter alguma quantidade de aulas anterior. Se ela teve 10, Se ela fechou teve 15, 10, dava? fechou 15, então é o suficiente. A questão da aprovação ou reprovação é do candidato, é do aluno. Agora, se não teve número de aulas efetivo, como determina o CONTRAN, aí sim há uma falha. Agora, se você teve realmente... Não teve realmente? Não teve. Então, se só teve essas 5 aulas, você pode exigir sim. Porque eles têm o dever de ditar o mínimo de aulas obrigatório por lei. Então, você pode exigir sim. Procure o PROCON para poder intermediar isso aí, porque eles vão ter que te dar a quantidade de aulas novamente para você passar novamente por esse tipo de procedimento do DETRAN. Agora, a aprovação depois da quantidade específica de aulas é do aluno, ok? Tem que denunciar isso, tem que fazer Tem que corretamente. denunciar, A produção porque já aqui teve que aqui falou que um ela caso, não teve mesmo. um caso muito estranho, porque a outra foi fechada por irregularidade. Então, essa aqui que absorveu esses Olha alunos só, tem irregular. que dar um número mínimo de aulas, sim, obrigatoriamente, ok? Não é que forma ainda condutores que seja irregularidade. Vamos à Verdade. próxima pergunta. Vamos lá. É tenso. Por isso está desse jeito. Tiago Pereira, Vila Velha. Comprei um tênis e em 2 semanas o solado soltou. Tem algum direito relacionado a Claro, isso? Thiago, isso aqui é isso aqui é um defeito pré-existente no produto. O produto tem, esse aqui é um produto durável. Então, a partir do momento que você comprou, se não tem a garantia lá definida pelo fabricante, uma garantia estendida de 1 ano, 6 meses, o Código de Defesa do Consumidor te dá 90 dias para você ter esse problema, para surgir esse problema. Surgiu esse problema, 2 meses. está aqui dentro de 2 meses. Então, você está dentro do seu prazo de garantia legal do Código de Defesa do Consumidor. Você pode, na regra do artigo 18, pedir para trocar esse produto ou o seu dinheiro de volta, ou até por outro produto similar,
contando. Se for mais caro, você complemente o valor e se for mais barato, que eles te devolvam o valor monetariamente corrigido. Então tá lá sim, eles têm 30 dias para poder resolver. Como é um produto de uso imediato, eles têm que trocar de imediato, ok? Então pode procurar a loja que você está dentro do seu prazo garantido pelo Código de Defesa do Consumidor. E se não trocarem, pode procurar o PROCON e até mesmo os juizados especiais para pedir de volta o que você pagou, ok? Isso é bem claro, realmente. Vamos à terceira pergunta, Tiago, resolvido. E agora Maria Vieira Pereira, Vila Velha. Só essa semana chegaram 5 cartões de crédito lá em casa. Ixi. Nenhum foi solicitado por mim. As empresas podem me mandar sem eu solicitar, doutor? Não, Maria Vieira, não podem mandar sem solicitação. Isso aí é uma cláusula, é uma prática abusiva. Isso aí é vedado lá pelo artigo 39, inciso 3º do CDC. Qualquer empresa, qualquer loja não pode enviar sem a solicitação do consumidor nenhum tipo de produto ou serviço. Então, inclusive, a terceira turma do STJ já determinou que esse tipo de prática abusiva prevista no artigo 39, inciso 3º, gera dano moral. No seu caso aqui, você está me falando que já foram 5 vezes. Isso aí está perturbando realmente a sua ordem. Isso aí é uma forma que a empresa faz, Débora, para ver se joga o barro, para ver se cola. Que é o consumidor desbloqueia um cartão desse e começa a usar. Aí vem também uma implicação do postulado do superendividamento do consumidor. Ou seja, realmente é uma prática abusiva já determinada pelo STJ. Não pode. Então você pode fazer uma reclamação formal sobre isso aí. E se teve assim, transbordou a sua paz, a sua honra, você pode perseguir até os danos morais referentes a isso aí na justiça, ok? É, isso aí. O sonho é tirar esse nome de cadastro, de e-mailing, de tudo, porque vai chegando coisa que a gente querer não dá. Então, Petrônio, Débora, obrigada, foram mais uma 3 vez obrigado. excelentes. E mandem suas perguntas que a gente vai estar aqui com todo prazer respondendo, ok? Ah, já depois eu penso pro meu BO com você. Eu vou trocar uma obrigado. ideia. Tem BO também, mas vamos seguir. A gente vai para um rápido intervalo, daqui a pouco eu volto para a gente falar daquele tema de ontem, sabe, importunação sexual. Nós vamos debater ao vivo sobre esse crime aqui com a chefe especializada da Delegacia da Mulher. Daqui a pouco eu volto. Ronda Geral está de volta. Minha gente, ontem nós mostramos aqui no Ronda 2 casos de importunação sexual e é crime. Nós vamos debater esse tema agora. Primeiro, houve o caso de dentro de um coletivo em Cariacica, quando um idoso de 72 anos foi flagrado praticando atos obscenos na frente de passageiras. Aí já em Viana, né, foi um detento que se masturbou, gente, na presença de uma assistente social lá no presídio. É um absurdo e, infelizmente, esses casos têm acontecido e nós precisamos denunciar. Por isso que nós vamos agora conversar e convidamos a delegada Cláudia Dematê. Ela é chefe da divisão especializada de atendimento à mulher. Boa tarde, doutora Cláudia, obrigada por ter vindo. Boa tarde, Débora. Eu que agradeço por estar aqui com vocês, podendo esclarecer para a população esses casos, que agora a importunação sexual, como você bem ressaltou, ela é crime. Antes, ela era considerada apenas uma contravenção penal e tinha uma penalidade muito branda, que era a multa. E nós vimos, Débora, no Brasil todo nos últimos tempos, casos que chocaram no Brasil, como por exemplo, casos de São Paulo, em que homens se masturbaram em trens, em coletivos e ejacularam na mulher. E foi até a partir até do caso de São Paulo que esse tema começou a ganhar uma proporção maior, que foi recorrente lá em São Paulo. Isso já acontecia aqui antes e como aconteceu agora de novo, ou seja, os casos até têm vindo à tona porque as mulheres têm se sentido até mais protegidas de denunciar um abuso desse. Perfeito. Porque o que acontece? Como eu falei, antes isso era considerado uma importunação, uma contravenção penal de importunação ofensiva ao pudor. E agora, em setembro no dia 24 de setembro, o presidente em exercício Dias Toffoli, ele sancionou a lei 13.718, que passou a vigorar em todo o território nacional no dia 25 e alterou o Código Penal, incluindo no rol dos crimes contra a dignidade sexual esse crime de importunação sexual. Agora a importunação sexual, ela é crime com pena de reclusão de 1 a 5 anos. Porque antes era uma multa, aquilo não era levado era um descrédito, né? Exatamente. Aquilo parecia que a mulher falava que viu, que se sentiu ofendida e que quase que ela se sentia culpada. Exatamente. Era um absurdo. E Débora, exatamente em razão desses casos que começaram a vir à tona e chocar o Brasil, se teve uma grande pressão, um grande movimento para que condutas repugnantes como essas, que elas ferem a dignidade sexual, o corpo da mulher. Esse tipo de crime de importunação sexual, em geral, ele acontece em locais de grandes aglomerações, como ônibus, coletivos, trens, metrôs, em festas, em que homens, por exemplo, igual esse caso que eu citei, se masturbam e chegam a ejacular na perna, pessoa, no ombro da mulher. Outra coisa, ficam esfregando as partes íntimas das mulheres. No caso desse, você falou de esfregar, gente, né, tá um ônibus lotado, tem aquela
encostada. Qual vai ser o limite de se perceber que aquilo é um abuso ou foi um esbarrão? E como que a mulher pode, no caso, buscar essa ajuda quando tiver numa situação real ali? Para o ônibus, chama... O que vocês orientam a fazer? Isso é muito importante, Débora. A questão da mulher não ficar calada, denunciar. Esses casos, como eu disse, são casos repugnantes, que ferem a dignidade sexual e o corpo da mulher. Então, você, mulher, que se você estiver num local desse, num coletivo, num ônibus, numa festa, estiver sendo vítima de um crime de importunação sexual, chame atenção para si. Geralmente, esses crimes acontecem em locais, como eu disse, de grande aglomeração. Peça ajuda, mostre, tem cobrador, tem o motorista do ônibus, as pessoas ali ao redor, se você está na festa, tem seguranças. Além disso, muito importante, Débora, é falar para as pessoas, para as testemunhas, quem estiver naquele local testemunhando um crime desse, que não se omita, não se cale. Nós temos que pensar que temos que nos colocar no lugar dos outros. Mulheres que amamos circulam todos os dias pela sociedade, usam coletivos, usam ônibus, usam trem, vão a festas. Você gostaria que sua filha, sua esposa, sua mulher passasse por uma situação dessa? Lógico que não. Isso é repugnante. Então, se você estiver testemunhando um crime desse, não se omita. Lógico que desde que não coloque em risco ninguém ali do local, acione a polícia militar por meio do 190, faça valer o direito. Hoje isso é um crime. A polícia vai se dirigir ao local e aquela pessoa que está praticando essas condutas que são abusivas, são repugnantes, ela vai ser presa e autuada em flagrante. Como você bem disse, nos últimos 15 dias nós tivemos aqui na Grande Vitória 3 casos. Foi, a gente lembrou, teve até um quarto. O primeiro até que você não citou foi do rapaz que chegou até a ejacular na moça no ônibus. E o que está acontecendo? Isso não existia antes? Existia. Sempre Só existiu. que em razão de ser considerada apenas uma contravenção penal, em razão também, muitas vezes, dessa sociedade machista que as mulheres, por medo, se oprimem por vergonha, esses casos não chegavam à tona. E agora não. Isso está mudando e as pessoas sabem, têm a consciência, isso é um crime e deve ser denunciado. Agora, doutora Cláudia, a gente, como você acabou de narrar, e ontem a gente comentou aqui mostrando, relembrando todos os outros casos, é constrangedor. Eu já presenciei de ver num carro um homem fazendo isso, no caso ele não chegou a assaltar, mas assim, quando você se depara com isso, é uma questão assim, realmente psicologicamente falando, de medo, de repulsa, de algo que cada um que passa sabe. Agora, um homem desse, quando é preso e a prisão, não tendo às vezes um sistema de tratamento, isso chega a beirar dos estudos de um comportamento de transtorno psicológico, de desvio. A gente sabe que existem até programas para tentar recuperar, um trabalho feito com esses homens. Há algo que a gente possa fazer com que eles, quando voltarem à sociedade, não repitam esses atos? Na verdade, Débora, isso tem que ser analisado caso a caso, né? O perfil psicológico. Eu acho que o mais importante no momento é nós discutirmos que isso é um crime. Logicamente que quem praticou tem que entender que essa conduta é errada, seja por meio da prisão, da repressão e hoje também por meio da divulgação. Infelizmente, nós tínhamos antigamente a banalização de muitas condutas da sociedade, até em razão de um machismo muito grande, como se fosse normal. Se isso pudesse ser feito de uma maneira muito tranquila, e não é. A sociedade, graças a Deus, cada dia evolui mais. E hoje inadmite condutas como essas. As mulheres, assim como o homem, lógico que um homem pode ser vítima de um crime de importunação sexual também. Só que nós sabemos que grande parte das vítimas são mulheres. Então, acho que o certo é orientar. Esse tipo de conduta, ela é inadmissível e ela é crime hoje, punido de 1 a 5 anos de reclusão. Pra gente encerrar, para denunciar, onde ir, o que fazer, tem as delegacias especializadas, qual é a orientação prática para, numa situação como essa, pega o celular, filma, faz alguma coisa, prova? Débora. Lógico que os meios de prova são todos, né? Então, no coletivo hoje tem câmera, que no último caso, inclusive, foi usada as câmeras de vídeo monitoramento do próprio coletivo, mas a orientação que nós damos, você que é mulher, que for vítima de um crime de importunação sexual ou qualquer crime contra a sua dignidade sexual, que não se cale, que denuncie, que procure uma das delegacias da mulher, do município que aconteceu o fato, faça a ocorrência, porque assim a Polícia Civil, por meio da nossa divisão especializada de atendimento à mulher, vai poder investigar e punir esses homens que têm
essas condutas repugnantes. E além disso, se a situação estiver acontecendo no momento, acione a Polícia Militar por meio do 190, que hoje a importunação sexual é crime e, inclusive, essa pessoa vai poder ser presa e autuada em flagrante. Obrigada, é porque a gente espera que a partir de agora, sendo crime, já tem quase 2 meses, né? Que isso fique introjecturado na cabeça da sociedade, que aos poucos isso vá se tornando uma regra maior, que já que ela é, mas que eles sejam coagidos, né, por essa lei de não praticarem novos atos. É isso, doutora Cláudia? Perfeito, Débora. Muito obrigada. Isso que nós esperamos, respeito em toda a sociedade. Falamos agora com a Cláudia Dematê, chefe da Divisão Especializada de Atendimento à Mulher. Obrigada e esperamos um retorno para debater sempre esse assunto, que nós sempre estamos do lado do que é justo e as mulheres precisam, sim, ir adiante, buscando seus direitos e combater toda forma de machismo e opressão. Obrigada. Até a Eu próxima. que agradeço em nome da Polícia Civil e da nossa Divisão Especializada de Atendimento à Mulher. E agora a gente continua o Ronda, vamos falar da soltura da Juliana Salles, mãe do Joaquim Cauã. Os meninos foram torturados, estuprados e mortos lá em Linhares. Todo mundo já sabe desse caso, mas cada vez tem um desdobramento que nos deixa perplexos. Hoje pela manhã, familiares de uma das crianças protestaram contra essa decisão da justiça. Vamos ver na reportagem. Juliana Alves deixou o presídio de Cariacica durante a madrugada de hoje. E foi exatamente a soltura que causou revolta aos familiares do menino Cauã. Um protesto foi feito hoje no centro de Vitória. Nós queremos que realmente haja uma mudança na lei brasileira, porque é indigno isso. Uma mãe que foi omissa e 2 filhos morreram, ela está solta por quê? A decisão foi proferida pelo juiz da primeira vara criminal de Linhares, que é responsável pelo caso. Juliana estava presa desde o dia 20 de junho. Ela é acusada de participação na morte dos filhos Cauã e Joaquim Salles. Ela mandou mensagem que ela estava feliz para a mãe dela. Quando a mãe dela pergunta como ela estava, ela tirou selfie sorrindo após a morte do meu filho e do Joaquim. E o mesmo juiz que fez essa declaração, 17, é o mesmo que soltou ela. Cadê a justiça? Cadê? Em abril desse ano, os irmãos Cauã e Joaquim Salles foram estuprados, espancados e o quarto onde eles estavam foi incendiado. Georgival Alves, marido de Juliana e pai de Joaquim, foi apontado como o autor do crime. Ele continua preso. A minha indignação é grande. Aí você me diz que uma mãe que foi omissa de um crime hediondo, onde morreu 2 filhos dela, aí ela vai ser solta, ser beneficiada, porque ela tem um filho? Me diz, é justo isso? Ela tinha 2 filhos, né? E olha o que aconteceu. Que na época que ela foi presa, gente, vamos lembrar aqui também, né? Como a gente mostrou na reportagem, né? Foi feita toda uma investigação apontando que ela sabia que seria negligente, sabia do comportamento do Georgival. Então, assim, acabou entrando ou foi presa porque tinha indícios e investigação para isso. Aí agora vem a decisão judicial, sem um argumento, porque corre em segredo de justiça, da soltura no meio da madrugada. É óbvio que essa família tá revoltada, consternada. Acho que, no geral, a população que acompanha esse caso... Gente, você sai na padaria, numa esquina, comenta com alguém. Quando a gente vai falar sobre a situação do país, não tem como, quando você fala do Espírito Santo, não lembrar de casos como o do Joaquim Cauã, como o caso da Tainá, como a dona Clemilda também estava lá, dando todo o apoio, toda a força à família. As famílias vítimas dessa violência cruel com as crianças estão se unindo, elas estão ali na mesma causa, na mesma dor. Uma dor, gente, que nunca vai acabar. Porque só quem pede sabe. Agora, aí a justiça nesse pouco tempo solta porque ela tem um bebê. Eu não sei, eu tô até com medo dessa criança, assim, com a mãe num psiquê tão louco quanto esse de uma reviravolta de um caso que não se sabe detalhes nem pra gente comentar. Mas dá indignação, né? Vamos pro intervalo rápido, daqui a pouco a gente volta com a sua participação sempre aqui nas nossas redes sociais. É rapidinho. Estamos de volta direto para o Facebook, nossas redes sociais, que você sempre manda beijos, aparece aqui no LED. Olha a Graciele dos Santos. Boa tarde, Débora. Meu beijão vai para os meus filhos, para minha mãe Sueli Santos e para você, sua linda. Obrigada. Vocês são lindos também, estão aí felizes, sorridentes. Arrasou no cropped branco, adorei. Mônica Araújo, boa tarde, Débora. Meu beijo vai para minha mãe Tereza e meu filho Murilo. A Crislane Pires, o beijo vai para o digníssimo esposo Daniel. Beijos. Dayamer Santos. O beijo vai para as princesinhas, olha só, Emanuele e as gêmeas Isadora e Isabelle. Que lindas! A mais velha e as gêmeazinhas, estão uma gracinha.
até diferente, uma com óculos, outra não. Elisângela Cristo, pra minha gatinha, o beijo dela. Tá assistindo, gente, olha só, curti. Tá assistindo no SBT televisão. Sanley Bragança, meu beijo vai pra minha esposa Priscila, a filha Estela. Amo muito as duas. Selfie massa essa, na cama, todo mundo esparramou ali. A Gleiciane Manuel, dando um boa tarde. Um abraço vai pra Nicole Gabriele, a sobrinha linda aqui, e a mãe também, a mãe Edna. Todo mundo sorridente. É bom que a gente encerra o programa sempre com um sorriso, né? A energia boa sempre prevalece, meu povo. Diana do Carmo, boa tarde. Meu esposo Kleber tá completando mais um ano de vida. Pra galera do Honda, valeu, Diana. Valeu mesmo pra vocês todos aí também. Silvano Werneck, sempre aí, olha. Boa tarde, Débora. Manda um beijo pro meu sobrinho Rafael Lucas, coisa que eu mais amo nesse mundo. Botando no mundinho os emojis dele e ele tá bocejando, né? O menininho. Arrasou. E a Restrita Borges, como sempre, também ligadinha. Um beijo pra ela. Tá aí, eu falei, tá sempre ligada, Restrita. Você mora no nosso coração também. Acabou por hoje, mas amanhã é sexta-feira. Quer se ver aqui no LED? Galera que curte, mande sua foto. Um pouco de descontração, dicas de balada e a gente se encontra amanhã, tá bom? Bom de papo na sequência. Tchau, até amanhã.